Faz um pouco mais de 1 hora que acabou minha consulta e eu continuo perdida. Eu achei que eu ia fazer a consulta, que eu ia sair da primeira consulta com alguma forma de alívio, não sei, de estar começando o processo, de receber alguma resposta, o processo que vai me dar uma resposta. Mas é estranho. Eu achei, não sei, eu tô confusa, não tá caindo a ficha, sabe? Eu acho que mesmo que eu tiver laudada, demorar muito tempo até cair a ficha. Eu vou comer alguma coisa, vou pensar um pouco, mais um pouco, depois eu volto aqui pra falar de novo. Oi, meu nome é Natália Fel, ou Nath Fel. E há uma semana atrás eu fiz a minha primeira sessão para avaliação de autismo, TDAH e comorbidades. Era para ter sido há bastante tempo atrás, mas acabou dando problema, a psico ficou doente. E a sessão de hoje foi adiada para a semana que vem, porque eles estão mudando o consultório de lugar. Enfim, como era uma pessoa excelente, eu não vejo problema nenhum em esperar. Às vezes é até melhor para ir processando as coisas. Mas enfim, foi só agora, uma semana depois, que eu fui parar para refletir na sessão, fazer minhas anotações sobre e vim compartilhar com vocês. Pelo menos a sessão de hoje está adiada, então vamos fazer de conta que foi tudo friamente calculado. Mas eu acho que a verdade mesmo do porquê de eu ter adiado tanto tempo é que uma grande parte minha está em negação, mesmo eu querendo tanto esse processo há tanto tempo. E além disso, eu também tenho dificuldade de desligar Steam visual e auditivo para me concentrar em escrever e refletir nas coisas. E também para gravar, porque não dá para gravar com um monte de som de fundo. Inclusive, olha mais um traço entrando para a lista. Vem cá. Vem. Então eu acho que inconscientemente eu acabei me distanciando desse processo, ou talvez não tão inconscientemente. E sabe o que me deixa biluteteia das ideias? É que eu passei os últimos mais ou menos 3 anos pesquisando tudo sobre isso, sobre esse momento, me preparando. Daí eu percebi que talvez eu tenha criado uma expectativa muito grande e coloquei esse processo, essas avaliações que vão me levar a um possível diagnóstico, e coloquei esse processo num nível orgulho e preconceito de romantização. O que eu esperava que seria, e que eu acredito que a maioria de vocês também espere que seja, eu achei e esperei, criei uma expectativa gigante de que eu ia sentir alguma forma de alívio, de finalmente eu já tô nesse processo e agora é só respirar fundo e bora dali. Eu esperava que só de iniciar esse processo ele ia me aterrar, sabe? Me colocar meus pés no chão em relação à neurodivergência, tirar a minha confusão, a minha negação, me livrando da síndrome de impostora. Mas a negação e a síndrome de impostora estão aqui, tá? Firme e forte. Eu também fiquei preocupada que talvez eu fosse chorar, mas não chorei nem um pouco, eu sou bastante chorona. Então eu acho que eu tô ainda num processo bem forte de negação e isso me ferra a cabeça. E como que eu fiquei depois dessa primeira sessão? Eu tô meio que o meme do John Travolta. Meio zonza, assim, como se eu tivesse levado um soco seco do nada e não teve alívio, não teve aterramento, não teve lágrimas. A ficha sequer caiu ainda que eu tô nesse processo. E a impostora segue aqui dentro me dizendo que eu tô pegando um ônibus para um destino que não é meu, que eu tô exagerando, que eu não sou neurodivergente, aquela coisa que a gente conhece muito bem de quem tá pesquisando, quem tá nesse processo e já passou uma vida inteira sem saber de um possível diagnóstico. Mas isso é a nossa parte lógica explicando isso sobre a nossa negação, sobre tudo mais. Mas quem disse que a gente ouve a parte lógica? Então a ilusão foi pro espaço e eu descobri que não existe porcaria de beleza alguma nesse processo. E tinham me avisado, tá? Só que
Quem disse que a gente ouve os outros quando a gente tá criando coisas na nossa cabeça? Eu iniciei falando do processo que me levou a cogitar que eu sou neurodivergente e ir atrás desse diagnóstico. Ouvi desde criança que eu sou TDAH, início da pandemia, fui morar com um boy, isolamento social, maior percepção de mim, de quem eu sou, ciclo menstrual me afetando absurdamente, hiperacusia, que é um tipo de hipersensibilidade auditiva que talvez eu tenha, segundo uma fonoaudióloga, amiga me colocando a possibilidade de eu ser autista, negação, negação e negação, e negação, quiz, choque, choro, investigação por anos e anos e anos, e aqui estamos. Então eu fui para minha lista de várias coisas e eu comecei pela parte sensorial, que eu tenho em todos os sentidos, audição, tato, olfato, vestibular, tudo, que eu detalho mais em outro vídeo. E daí eu dei início à minha linha do tempo. Fazendo essa linha do tempo, foi mais fácil de eu ir mapeando situações que ocorreram e da minha lembrança dessas situações. E na primeira sessão eu só falei de quando eu era bebê. Ainda falta eu falar sobre o restante da minha linha do tempo que eu pretendo acabar na próxima sessão, que vai incluir minha infância, que é diferente de quando eu era bebê e da adolescência, fase adulta, e eu vou fazer uma parte separada também de quando eu trabalhava como modelo, porque durante esse período tem coisas muito específicas que eu preciso falar e que eu consegui identificar muito bem. E quanto à sessão em si, eu tenho uma lista gigantesca de coisas que eu falei e vou falar, mas eu vou deixar traços e coisas que eu discuti com ela de forma mais explicadinha para um outro vídeo, porque vai ser muita coisa para agora. Melhor fazer um vídeo separado só disso. Então eu vou dar uma breve palavrinha aqui sobre as coisas que eu falei de quando eu era bebê, só para terem uma ideia. Eu falei que eu me escondia atrás da porta quando vinha a visita, e eu ficava atrás da porta falando pra minha mãe e pra minha avó, meno, era medo. Contei também que a minha mãe falou que eu não brincava sozinha, mas analisando junto com ela atualmente, e na verdade eu também me dando conta de coisas que me falaram depois, eu não brincava sozinha de casinha, de boneco, de mamãe e bebê, de coisinha de criar historinha, sabe? Mas eu passava horas brincando sozinha de Lego, juntando os botões da minha avó por cor, por tipos, coisas assim mais lógicas, não sei definir muito bem que tipo de brincadeira seria essa. E também tem uma foto de quando eu era bebê, que pra mim ela é emblemática e ela fala muito sobre quem eu era quando eu era criança. E a minha mãe tentou me levar num fotógrafo pra fazer fotos minhas, porque ela achou que ela tinha uma filha neurotípica. Eu passei a vida também achando que eu era neurotípica, não culpo minha mãe, tá? E se tu reparar nessa foto, tem uma lágrima na minha bochecha. Fora a parte sensorial, eu falei essas coisas de quando eu era bebê. Falta falar mais algumas coisas pra ela e depois eu vou para as outras partes da minha linha do tempo. Como eu falei, como são muitos traços, eu faço um vídeo separado para falar sobre eles. E vocês também podem me perguntar a partir desse vídeo o que mais que vocês quiserem saber, que eu vou fazendo uma listinha de anotações, de dúvidas que vocês tiverem para trazer num próximo vídeo. Daí, durante todo esse momento, durante a sessão, que eu ia cuspindo toda essa informação sem parar para respirar, porque eu tava muito ansiosa, eu tava suando, ela ia me parando pra ela poder falar e pra eu respirar. Ela dava uma olhada no gato dela, que tava fazendo arte, e eu dava uma olhada no meu gato. E então ela me falou algumas coisas ao longo da sessão que eu queria dividir com vocês. Ela comentou sobre um perfil de autista buscadora sensorial, relacionando a minha busca por estímulos, necessidade de morder, de meu bruxismo também, eu precisar de texturas na alimentação, de eu precisar tomar coisas ou comer coisas fervendo de tão quente ou completamente gelada. De eu não conseguir tomar coisas temperatura ambiente, mornas. E isso ela falou que tem a ver com, que pode ter a ver com autistas buscadores. Mas a gente ainda vai fazer muitos testes, né? A gente ainda tá jogando coisas no ar. E o que vai confirmar alguma coisa vão ser os testes, a ciência e não ela.
Ela mencionou também a minha rigidez, que eu preciso que as coisas sejam assim, 8 ou 80, de eu não abrir espaço para meios termos e das decisões drásticas que eu tomo de um dia para noite. Ela falou também sobre essa rigidez durante a minha TDPM, que aumenta muito e que me faz fazer reavaliações e me afastar bastante das pessoas que eu tô perto, mesmo se eu amar a pessoa absurdamente. E também é importante que ela vai me passar um contato também, se confirmar, de uma profissional para avaliar a TDPM. A gente discutiu também sobre relações afetivas, que é muito comum com neurodivergentes. E muito também do que ela me falou nessa primeira sessão que a gente teve, eu já tinha uma ideia, né? Porque eu venho pesquisando há muito tempo e foi um primeiro contato, assim, que a gente teve para ela me falar como é que vai ser, para ela me ouvir, a minha parte inicial, assim, que eu queria falar, e para ela me informar como é que vai ser esse processo, que a gente vai passar por essa conversa inicial, depois a gente vai passar para os testes, e que se precisar mais para ver outras coisas, a gente adiciona mais sessões. Mas uma coisa que ela jogou no ar e que me deixou é que existe a possibilidade de eu nem ser TDAH, de eu ser apenas autista ou de não ser nenhum dos dois, mas eu acredito que está se encaminhando para o lado de eu realmente ser um dos dois ou os dois. Só que existe possibilidade de eu não ser TDAH. E se eu ouvir que eu não sou TDAH, algo que eu ouço desde criança que eu sou, que eu neguei a minha vida inteira e que foi só agora, sabe? Que eu meio que aceitei e comecei a fazer real um tratamento, vai ser um choque. Mas eu realmente acredito que sim, pela dualidade muito grande dentro do meu cérebro, e a gente vai se comunicar melhor sobre isso. Ainda não falei muito sobre essas questões para ela. Mas eu queria saber de vocês, se vocês querem saber alguma coisa, porque eu também não sei qual a curiosidade das pessoas sobre como é. E eu posto o próximo assim que eu fizer a próxima consulta, sessão, e a gente vai se falando. Eu, felizmente, amei muito ela. Eu ainda não vou falar nomes, mas eu quero poder falar em algum momento. Eu tô sendo extremamente bem acolhida e eu acho que isso é o mais importante pra gente que tem tanto tempo de dúvida, de incerteza, de pessoas falando pra gente coisas que a gente sabe que não são, sabe? E ela também acolhe muito a questão do autodiagnóstico, da gente ir em busca de um autoconhecimento, de uma identificação com os transtornos, e ela acha que é muito válido, porque a gente sabe que a gente não encontra muitos profissionais que nos ajudem em relação a isso. Então é isso, por enquanto. Me falem o que vocês querem saber e eu trago mais na próxima. Deixando um tempo passar para fazer os 20 minutos finais e ficar os videozinhos aqui para vocês clicarem neles e irem para os outros.